Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Nesse momento tão importante de ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que nós temos muito pouco tempo de buscar o Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus está muito próxima. Esse é o principal motivo de eu estar aqui fazendo essa mensagem. Ela não tem objetivo de afrontar a sua fé, mas sim de falar a verdade. Isaías 55:6 fala claramente para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Até a volta do Senhor Jesus, todos terão a chance da salvação. Todos aqueles que se arrependerem de seus pecados e o receberem, estarão com a salvação assegurada. Mas a partir da volta do Senhor Jesus, nada mais poder-se-á fazer concernente à salvação. E eu quero aqui deixar para você 4 passos que são fundamentais. Não é tudo, mas são passos fundamentais para nós, se nós quisermos verdadeiramente morar no céu. O primeiro passo é reconhecer o grande amor de Deus. Crer no Senhor Jesus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar. Em João 3,16, a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo aquele que nele crê seja salvo. Romanos capítulo 10, verso 9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então esse é o primeiro passo. Ninguém vem para Jesus sem primeiro reconhecer o grande amor de Deus sobre a sua vida. O segundo passo é reconhecer que somente o Senhor Jesus salva. Atos capítulo 4, verso 12, diz claramente: em nenhum outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então só o Senhor Jesus salva. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então é promessa de Deus que quando cremos no Senhor, nós recebemos a nossa salvação, a garantia da nossa salvação. João 14:6 disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querido, querida, ninguém pode morar no céu a não ser através do Senhor Jesus. Só Ele pode nos conduzir para o céu. Não é a religião que vai nos conduzir para o céu. A religião, se ela for pregada, a mensagem, pregada a verdade, ela vai contribuir para a salvação. Mas somente o Senhor Jesus salva. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto há tempo. Nós carecemos, meus queridos, receber o Senhor Jesus na nossa vida. João capítulo 1, verso 11 e 12 diz o seguinte: que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Eles não reconheceram Jesus como Messias. No 12, que é para nós: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A base da salvação está em crer no Senhor Jesus, mas a salvação é um processo contínuo, né? Precisamos seguir passos importantes aos quais eu estou passando nesta mensagem. O terceiro passo é confessar o nome do Senhor Jesus, recebê-lo como único e exclusivo Senhor e Salvador, recebê-lo para tornar-se filho de Deus. Aqui quero fazer uma pequena pausa. Porque ele fala que quando eu recebo o poder de me tornar filho de Deus.
A questão é que quando nós pecamos, lá no princípio, que o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus, ou seja, o homem se afastou de Deus e automaticamente perdeu a paternidade de filho. Agora eu preciso receber Jesus para que eu possa novamente me tornar filho de Deus. Por isso que eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque até então eu sou criatura de Deus. Quando Jesus mandou fazer o ide, ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós perdemos a paternidade de filho de Deus. Mas Deus, com o seu infinito amor, sua infinita misericórdia, mandou Jesus para que nós tivéssemos a oportunidade, através de Jesus, de nos reconciliarmos com Deus novamente. Porque através de Jesus nós nos reconciliamos com Deus. E o Pai nos recebe novamente como filho. A exemplo do filho pródigo. Ali é um exemplo apontando de como funcionam as coisas espirituais. Jesus, ele é o único que pode nos conduzir até o Pai. Ele é o pastor do rebanho, ou seja, ele vai levar o rebanho até a presença do Pai e vai apresentar. Então precisamos receber o Senhor Jesus e confessar o nome dele. Diz a palavra: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Então preciso confessar. E isso deve ser público. Não pode ser escondidinho, né? Muitos dizem: não, eu já tenho Jesus, mas ainda não confessou o nome dele publicamente. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33 diz claramente: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Isso é muito sério. Às vezes nós não damos ênfase à palavra de Deus. Nós não atinamos com a palavra de Deus para aquilo que a palavra está mencionando para nós. A palavra, ela nos conduz. E se nós desviarmos da palavra, como ela vai nos conduzir? João, 1 de João, capítulo 2, verso 23, olha o que diz: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então preciso confessar o nome dele. Não siga ensinos errôneos, porque os ensinos errôneos, os ensinos que deturpam a palavra de Deus, elas vão me conduzir para a condenação. E não tem jeito. Só existe duas situações para nós. Em Cristo Jesus, temos a garantia da salvação. Sem Cristo Jesus, nós temos a garantia da condenação. João 3, 18 diz claramente: aquele que crê no Senhor Jesus não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Como eu disse, a base da salvação é crer no Senhor Jesus, mas há um processo para todos nós aqui na Terra. O quarto passo é nascer de novo. Aqui eu quero falar um pouco mais para você sobre o nascer de novo. A palavra diz: nascer de novo da água e do Espírito, ou seja, se batizar nas águas por imersão e mudar de vida para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Seguir o batismo de Jesus como exemplo, que ele foi batizado no Jordão. Não carecia, mas foi. Ele diz: convém por agora, para que se cumpra a justiça de Deus. Ou seja, eu vou deixar o modelo, vou deixar o exemplo para a humanidade. João 3, 5 e 6, quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele era um homem sábio da lei, um homem letrado, né? E ele foi à noite ter com Jesus. E aí Jesus teve uma conversa com ele, e no resumo nós vamos ver aqui.
Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui eu quero mostrar para você algo revelado na palavra de Deus. Não é de mim, é da palavra de Deus. Nós, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus, ele estava se referindo ao homem espiritual. Não estava falando no homem natural. Façamos, né? O homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Depois, Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, o corpo do homem físico, o homem natural, e colocou em nós, né, o seu espírito e nos fez alma vivente. Senão nós seríamos iguais aos anjos, invisíveis. Mas não, nós somos diferentes dos anjos. E aí o que acontece conosco? Por isso eu preciso do batismo. No batismo, na realidade, não é um simbolismo, o batismo nas águas não simboliza a morte do homem natural, o corpo natural. Ele representa a morte do velho homem pecador e depois a ressurreição do novo homem já em Cristo Jesus. Ou seja, nesse momento é gerado em nós o corpo espiritual, ao qual nós fomos criados por Deus lá quando ele criou, ele fez o homem, ele diz, façamos o homem. Quando ele nos fez espirituais. E o pecado roubou de nós essa espiritualidade. Agora eu preciso morrer para o pecado. Ou seja, o corpo do pecado, ele precisa morrer. E é gerado em nós um corpo espiritual, ao qual, quando o Senhor Jesus voltar, os mortos em Cristo, né? A palavra diz que ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, seremos capturados, juntamente com eles subiremos a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, entre nuvens, e lá permaneceremos com ele para sempre. Ou seja, esse corpo, ele precisa ser gerado. E esse corpo é gerado no batismo. O homem natural é sepultado através do batismo, ali na morte de Jesus, e ele ressuscita já o novo homem em Cristo Jesus. Como eu falei, na volta do Senhor Jesus, os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados e juntamente com eles subiremos a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, né? Entre nuvens. Para o nosso entendimento, possa ser que nesse dia, sempre falo isso, pode ser que nesse dia não haja nuvem, mas é para trazer ao entendimento do homem, para o homem compreender as coisas de Deus, como vai funcionar, será nos ares. Jesus dessa vez não vai pisar na terra, ele vai pisar, depois ele vai descer com a sua igreja, ou seja, com o povo que ele vai levar com ele, vai descer para governar os 1000 anos. Mas isto não é tão importante neste momento quanto entendermos que nós carecemos do batismo, que o homem pecador precisa morrer para o mundo e nascer para Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo àqueles que estão em Cristo Jesus. Então tudo se faz novo na nossa vida. O batismo é uma preparação para subirmos para o céu. Quem não morrer terá o corpo transformado. Esse corpo é corruptível, né? Matéria não vai para o céu, o sangue não vai para o céu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.
É por isso que nós precisamos morrer, né, para o pecado e nascer para Cristo Jesus. Então, se você tinha dúvida do batismo, o batismo representa, ele não simboliza, ele representa a morte do velho homem, da velha criatura e a ressurreição do novo homem já em Cristo Jesus, para viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Basicamente, seriam esses 4 passos, que são os cruciais. Primeiro, vou recitar: reconhecer o grande amor de Deus, está em João 3,16. Segundo, reconhecer que somente o Senhor Jesus salva, Atos 4,12. Terceiro, confessar o nome do Senhor Jesus, Romanos 10, 9 e 10, Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. E seguindo do 4º passo, que é nascer de novo, da água e do Espírito. A água, no entendimento da purificação, né? A água aqui é a própria palavra de Deus. E nascer da água e do Espírito de Deus, novamente. Então, lá em Marcos 16 diz claramente: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê será condenado. Aqui há algo interessante para nós entendermos. Tem 2 partes aqui, que deixa muitas confusões na mente das pessoas. Porque Jesus deixou em 2 etapas esse versículo. Quem crê no Senhor Jesus e não tem a oportunidade de ser batizado, ele assegurou a sua salvação. Mas eu quero dizer para você, se você está ciente de que precisa descer as águas, como eu disse, você vai descer as águas, vai gerar o teu corpo espiritual. E se você morrer e não tiver o teu corpo gerado, como que vai ficar? Se você não foi purificado. Se o corpo do velho homem continua em você, ou seja, você não tem o recurso do corpo espiritual, que será trocado no momento, se estivermos vivos, esse corpo será pó, que é matéria, e seremos revestidos daí do corpo espiritual, ou seja, a reintegração do homem para que ele tenha vida eterna. Corpo, novamente, alma e espírito, aqueles que morreram. Corpo espiritual. Os vivos, corpo, alma e espírito. Dessa vez já corpo espiritual. É o corpo incorruptível e imortal, que seremos revestidos nesse dia para poder herdar o reino de Deus. Então, porém, aquele que não crê será condenado. Aqui nós temos que entender que a base é crer no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, vou citar alguns exemplos para facilitar o seu entendimento. Aquele malfeitor que estava do lado direito de Jesus, no sentido olhando de frente, ele reconheceu o Senhor Jesus como rei. Ele questionou: nós 2 que estamos aqui, nós merecemos, mas isso aí o que ele fez? Isso não fez nada. Se nós estamos aqui porque nós merecemos. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Olha só, reconheceu Jesus como rei. Nós também precisamos reconhecer Jesus como rei, o nosso Salvador, único Salvador. E aquele homem foi salvo, mas ele não foi batizado, mas ele não teve a oportunidade. Então, temos que entender que a base, é muito importante focar sobre isso,
é crer no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, você já está dando o primeiro passo. Você creu nele. Já é imputado para nós, quando cremos, a salvação sobre a nossa vida. Mas aí eu preciso do processo, que é confessar o Senhor Jesus. É nascer de novo. O homem precisa nascer de novo. Como eu falei, nós, esse corpo natural de matéria, que quando Deus formou, ele formou da matéria, quando ele fez o homem, ele fez do nada, do próprio Espírito, né? Nós fomos gerados do próprio Espírito de Deus, homens espirituais. E depois criou, ou formou, o homem do pó da terra. Exatamente para que o homem voltasse, né, ao pó, o corpo físico voltasse ao pó. O que acontece conosco quando morremos? É algo assim extremamente importante entendermos isso. Quando nós morremos, nada mais é do que Deus, ele toma para si o mesmo Espírito que ele soprou em nós e nos fez alma vivente. Ele toma para ele. Como o Espírito saiu, o corpo não tem vida. Agora, a questão é a alma. A alma não morre. A alma, ela adormece. Isso que nós precisamos entender. E só funcionam os três juntos. Só funciona se tiver o corpo, a alma e o espírito. Quer seja físico, ou quer seja espiritual. No caso, para a morada eterna, nós vamos precisar do corpo espiritual, alma e espírito. Para viver, para a vida eterna, para voltar a ter vida, para viver eternamente. Nós precisamos entender isso. E eu quero me ater em algumas coisas também sobre atribuir. Nós não podemos atribuir a nossa salvação a nenhum outro nome, ele disse. Nós, seres viventes aqui na Terra, nós somos canal do Senhor, ou seja, nós somos ferramenta de Deus. Nós somos só isso. Nós somos ferramentas de Deus para conduzir pessoas para Jesus, para o reino de Deus. Deus nos fez seres viventes exatamente para conduzir pessoas para o reino de Deus. Esse é o nosso trabalho. Agora, uma vez que eu morrer, por exemplo, morreu o corpo, é perecível, acabou. A alma adormece. Eu fico inativo. Eu não tenho vida. É por isso que eu não posso atribuir nada a nenhum daqueles que morreram, exceto Jesus. Eu quero dizer para você que essa é uma mensagem de suma importância para a nossa vida. Por que só Jesus pode nos representar diante de Deus? É simples de entender. Em João, capítulo 3, verso 13, diz claramente: ora, somente aquele que desceu do céu subiu, a saber, o Filho do Homem com letra maiúscula, que está no céu. Então, Jesus ressuscitou no terceiro dia, permaneceu aqui na terra por mais 40 dias, andando com seus discípulos, concluindo a obra da redenção, da salvação, né? E subiu e está na destra do Pai. Só ele está em atividade. Ninguém mais. Às vezes a gente teme de magoar as pessoas. Não, você não precisa ficar aborrecido comigo por eu falar a verdade, porque eu tenho esse compromisso. Eu vou falar para você que é tão séria essa mensagem que eu estava usando o meu computador para me facilitar a leitura, sumiu a mensagem. Para compreender o quanto é uma mensagem importante para a nossa vida. Porque se nós não conhecermos o processo da salvação, nós vamos perder a salvação.
Porque nós muitas vezes vamos seguir os homens. Muitas vezes os homens fogem daqui, da palavra de Deus. Nós não podemos fugir daquilo que a palavra está falando. Nós podemos até conjecturar, trazer um assunto que esteja alinhado com a mensagem. Mas o centro da mensagem tem de ser a palavra de Deus. Porque eu de mim não tenho nada para passar para você. Por isso que eu tenho que ter todo cuidado. Então é por isso que Jesus é o único que pode atuar em nosso favor. Eu não quero entrar no mérito da religião. Não é isso. O meu trabalho para o Senhor Jesus não é conflitar religiões. É falar a verdade com doçura, com amor, com carinho, com respeito por cada um, respeitando a fé de cada um. Mas eu digo para você aqui, eu afirmo para você aqui, que aquele que não tiver recebido o Senhor Jesus até o dia da volta do Senhor Jesus vai ficar e vai perder a salvação. Porque Jesus ainda é nosso advogado. Jesus, ele continua sendo nosso advogado por excelência lá na destra do Pai, até o dia da sua volta. Depois vem governar no governo milenar, vai recolher os seus, aí vem a tribulação dos 7 anos, e por fim, o juízo final. Lá no dia do juízo final, teremos advogado. Lá nós teremos o justo juiz, que julgará vivos e mortos, com plena justiça. Lá nós não teremos a mínima chance de nos defender, porque nós estaremos perante o juiz, sem ter ninguém para nos representar, ninguém para nos defender. E algo eu quero dizer para você. Como eu disse, são coisas espirituais, são coisas reveladas pela palavra. O homem só encontra buscando no Espírito Santo. Nesse dia que ele vai separar, a palavra diz lá em Mateus capítulo 25, lá quase no final, que ele vai separar as ovelhas e os bodes. As ovelhas ele vai colocar do lado direito. E vai dizer: entra para o gozo do Senhor, para a vida eterna. E aos bodes, para a condenação, e condenação eterna. Eu quero que você pense bem nessa mensagem, que é uma mensagem sucinta, muito objetiva, sem rodeios, sem demagogia, sem sabedoria humana, não tem nada de sabedoria do Olímpio, não tem nada de mim aí. Tudo é do Senhor, tudo é de Deus. Como eu disse, eu perdi o meu arquivo para saber, para você ter ideia de quanto essa mensagem é importante. Antes de encerrar essa mensagem, eu quero dizer para você: venha para Jesus, venha correndo para Jesus, venha acelerado, porque nós temos muito pouco tempo. A figueira, os ramos da figueira já estão verdes. Isso é o sinal da volta do Senhor Jesus. E a volta do Senhor Jesus será como um relâmpago que acende no Oriente e no mesmo instante chega no Ocidente. Algo assim, ó, num estalar de dedo, num abrir e fechar de olhos, como diz 1 Coríntios 15, 52. Prepare-se. Deixe de dar crédito
há ensinos que não são verdadeiros. Eu digo, são falácias de homens. Preste atenção. Deus usa homens iletrados, homens sem conhecimento, para pregar a sua palavra com verdade. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, usa pessoas letradas para confundir a nossa mente, para nós darmos crédito a eles. Não, fulano é um PhD em teologia, é formado, tem 8 anos de faculdade, de universidade de teologia, mas está sendo usado não por Deus. Não estou aqui para julgar ninguém, apenas para esclarecer, para tirar suas dúvidas. E eu quero falar para você que lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz claramente: há um só Deus e um único mediador com letra maiúscula entre Deus e os homens. Não existe ninguém para nos mediar diante de Deus. Somente Jesus. Que você guarde essa palavra no seu coração, de suma importância. Você que não veio para Jesus, venha para Jesus. Jesus está voltando. Que Deus abençoe você, sua família, seus projetos. Que o Senhor lhe dê saúde abundante, prosperidade em geral na sua vida. Eu te abençoo, eu os abençoo, em o nome poderoso do Santo Senhor Jesus.